Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Eu queria meditar com os irmãos em Romanos, capítulo 8, verso 7, vou ler também o verso 9. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo maravilhoso, né? Ele começa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é um capítulo que muitas pessoas se alegram, e às vezes essas mesmas pessoas que se alegram não se aborrecem, porque ele depois começa a falar que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, que ele predestinou e chamou, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas ele também diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Enfim, um capítulo maravilhoso, longo. Mas nós queremos meditar no versículo 7, que diz algo que está entre essas coisas que muitas pessoas preferem não ver muito no capítulo 8 de Romanos, e se apegar apenas a algumas. Diz assim: o pendor da carne é inimizade contra Deus. Em outra versão: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. E o apóstolo Paulo não deixa nenhuma brecha para alguém dizer: olha, eu sou filho de Deus, mas estou na carne. Não é possível, não é? A inclinação da carne é inimiga de Deus. Quem está em Cristo foi feita a reconciliação. Então ele diz no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a inimizade foi quebrada. Agora, a acusação que o apóstolo Paulo faz à humanidade aqui é uma acusação solene, que a igreja muitas das vezes resolve ignorar. Nós tentamos ignorar. Ele declara que todos os homens que estão na carne são inimigos de Deus, que não são sujeitos à vontade de Deus, e nem podem ser, porque a essência da vida na carne é a inimizade contra Deus. Quando nós pensamos naquilo que o ser humano era, quando ele foi criado apenas um pouco menor do que os anjos, não é maravilhoso? Quando nós pensamos que o homem foi criado e ele era companheiro de Deus e andava com ele no jardim do Éden, na variação do dia, quando nós pensamos na comunhão perfeita do ser humano com Deus, quando eu penso que o ser humano foi feito à imagem de Deus puro, sem mácula, amando a santidade, amando tudo que Deus ama, nós não podemos deixar de sentir um amargor em nossos corações ao lermos essa acusação solene contra todos os homens. Todos nós, como nós nascemos neste mundo, há muito o que se entristecer ao olharmos para o mundo, para as pessoas, para os bilhões de pessoas que enchem esse planeta, porque é como você olhar para as ruínas da humanidade. Sabe quando você olha para as ruínas de Atenas, as ruínas do Antigo Egito, as ruínas de Jerusalém, quando você olha para as ruínas do Império Romano, você imagina que havia uma grande civilização, mas agora só tem esses escombros. Tudo que a gente consegue ver da humanidade hoje são ruínas, sabe? É como Jeremias vagando por Jerusalém completamente assolada. Ele chorou, ele se lamentou,
ao livro de Lamentações de Jeremias, olhando para aquela destruição, aquela cidade que tinha sido a cidade de Deus, cidade fundada para mostrar a glória de Deus, era ruínas. É assim que a gente olha para a humanidade. Nós sabemos o que a palavra carnal significa. Alguns tradutores antigos colocam assim: a mente da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, naturalmente a alma que nós herdamos, a vida que nós herdamos dos nossos pais, como nós nascemos, a mente carnal, o sarcos, fronema, é inimizade contra Deus. Os desejos, as paixões da alma, o que sobrou do homem, é um amontoado de paixões e desejos que são inimigos de Deus. Então, antes de nós olharmos essa doutrina, nós temos que pensar que o apóstolo Paulo, ele constrói isso de uma maneira muito interessante. Ele diz: a mente carnal é inimizade contra Deus. Ele usa um substantivo e não um adjetivo. Ele não diz: a mente carnal é inimiga de Deus, porque isso seria terrível. Mas ele não diz que a mente carnal é inimiga, ele diz que a mente carnal é a inimizade. Isso é pior, ele usa um adjetivo, um substantivo, sabe? Não é apenas contrário, é uma inimizade positiva a Deus. Ele não está dizendo que a mente carnal é escura, ele está dizendo: a mente carnal é a própria escuridão. Não é uma coisa que está escura, mas ela é a escuridão. A mente carnal não é corrupta. Ele não faz assim, ele não usa um adjetivo. Ela é corrupção. É isso. Ou seja, a mente carnal não é rebelde, ela é a rebelião. Ela não é má, a maldade não entrou nela, ela é a maldade. Ela não é inimiga, ela é a inimizade. E isso é terrível. Há um ano atrás, um ano e pouco, eu gravei um sermão de Jonathan Edwards e coloquei no Facebook, já que eu não tinha a gravação original, porque acho que deu problema lá no dia que Jonathan Edwards estava pregando. Então eu gravei, não é? E coloquei lá o sermão mais famoso de Jonathan Edwards, e talvez um dos mais famosos da história do cristianismo, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É um retrato vívido e precário do homem, da mente carnal, desse homem que Paulo está descrevendo, sobre a ameaça do inferno. E o que nós percebemos é que isso é um escândalo para a maioria das pessoas, para as pessoas que não conhecem o Evangelho e para a maioria que conhece o Evangelho. As pessoas não gostam, e elas acham, sabe, acham sádico. Pecadores nas mãos de um Deus irado. É isso, eles acham sádicos. Porque o sermão de Jonathan está cheio de intensidade da ira divina, do horror, do castigo implacável de Deus sobre os ímpios no inferno. E tais pregações estão fora de moda hoje. Elas não são relevantes para o mundo e muito menos para a igreja. O que nós temos na maioria das pregações é psicologia barata, autoajuda, não é? Então, muitas pessoas acham aquela mensagem de mau gosto. Olha, isso é de mau gosto. E o que nós percebemos é que muitas pessoas que são cristãs, que se dizem cristãs, elas ficam indignadas, elas ficam furiosas com Jonathan Edwards, não é? Ainda bem que elas ficam mais indignadas com Jonathan Edwards do que comigo, que botei a mensagem lá com a minha voz, que está lá. E ele enfatiza a ira feroz de um Deus santo, dirigido ao coração impenitente dos homens. Nossa geração não gosta, porque nossa geração, mesmo na igreja, ela não gosta do Evangelho como o Evangelho é, e ela é caracterizada por um certo otimismo em relação à humanidade, sabe?
pela ênfase humanista do autoaperfeiçoamento. Nós vamos melhorar o mundo até que ele se torne um mundo, nós vamos, junto com Deus, transformar o mundo na Nova Jerusalém. Junto com isso, nós temos, a nossa geração, e muitos que enfatizam esse otimismo em relação à humanidade, somos liberais com o pecado, em relação ao pecado. Nosso raciocínio é o seguinte: olha, se existe Deus, certamente Ele não é santo. Não é santo. Agora, como a Bíblia diz que Ele é santo, se Ele for santo, com certeza, pelo menos Ele não é justo. Mas se Ele for justo, nós não precisamos temer mesmo assim, porque o seu amor e a sua misericórdia sobrepujam a sua justiça santa, então nós não corremos perigo. Agora, se Ele for justo e santo, nós podemos descansar, porque pelo menos ira Deus não tem. É isso, por isso que aquelas pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja a vida inteira, ficam indignadas, pecadores nas mãos de um Deus irado. É como se a Bíblia não falasse sobre isso. É como se o inferno não existisse. Se pararmos para pensar com seriedade, durante um segundo sequer, nós reconheceríamos que estamos errados. Se Deus é pelo menos um pouquinho santo, um pouquinho, não perfeitamente santo como a Bíblia diz, mas se Ele for um pouquinho, se Ele tiver um traço mínimo de justiça em seu caráter, se Ele de fato existe, como Ele poderia não estar irado com este mundo? Nós violamos diariamente a santidade de Deus, nós nos deleitamos naquilo que Ele odeia, tudo que Ele criou e ordenou ser usado de uma maneira, nós usamos de outra. Ele nos dá o sexo e nós fazemos disso uma infâmia, um Deus, uma perversão. Nós insultamos a justiça de Deus. Todos os dias os homens pisam na graça de Deus, que se manifestou perfeitamente na cruz. O que Jonathan Edwards fez foi perceber a natureza da santidade de Deus. Ele percebeu que os homens ímpios têm muitos motivos para temerem, como Jesus enfatizou. O intuito dele não é a teologia do terror. O seu anseio é pregar sobre a santidade de um Deus puro, santo. Enfatizar isso não é um desejo sádico de assustar, mas é um coração cheio de compaixão pelo homem que está debaixo dessa ira, e um zelo pela santidade de Deus. A Bíblia diz: do céu Deus manifesta a sua ira sobre os homens. Então, na aplicação da severidade da ira de Deus no seu sermão, o raciocínio de Jonathan Edwards é claro. Primeiro, a ira de Deus é a ira divina. Deus é infinito, a sua ira não é uma paixão como a nossa, ela não tem fim. Então, lá no sermão ele contrasta isso com a raiva dos homens, a raiva de um rei. O que o rei pode fazer tem limites. A raiva de alguém poderoso, a raiva do vizinho. O cara pode pegar um tiro, uma revólver, te dar um tiro, mas depois ele não pode fazer mais nada. Ele contrasta o rei mais poderoso, mas não é a ira do rei mais poderoso, é a ira de um Deus eterno. A ira humana termina, a ira humana tem um ponto final, ela é limitada. Mas a ira de um Deus infinito é infinita. Em segundo lugar, ele diz que a ira de Deus é intensa. A Bíblia sempre fala sobre, por exemplo, Jesus pisando o lagar da ira de Deus, enchendo o copo. A Bíblia diz que os homens vão pedir para que as montanhas caiam sobre eles, para esconder eles da face, da ira do Cordeiro. É o que a Bíblia diz. A ira de Deus não é uma irritação, não leve desagrado, é um furor consumidor. Deus é um fogo consumidor. Em terceiro lugar, sabe, ele leva as pessoas a pensarem que a ira de Deus no inferno não tem fim.
Se nós tivéssemos compaixão pelos nossos semelhantes, nós choraríamos amargamente. Nós não aguentaríamos ficar expostos à fúria de Deus por um segundo. Nós vimos como Cristo ficou quando Ele ficou debaixo dessa ira. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas as pessoas anelam por sermões que fazem elas terem um cochilo no domingo, e um sono tranquilo do domingo para a segunda-feira. Então nós desprezamos os ensinos sérios de Jesus a respeito disso. Agora, se nós cremos que a Bíblia é a verdade, e as pessoas que ficam indignadas lá com o sermão de Jonathan Edwards, elas dizem que creem, mas elas não creem. Elas não podem estar lendo a mesma Bíblia do Deus que derramou sua ira sobre o seu filho, não podem. Jonathan Edwards diz assim, faz uma observação no seu sermão: quase todo homem natural que ouve acerca do inferno se ilude, pensando que escapará dele, confia em si mesmo para garantir a própria segurança. Ilude-se com o que já fez e o que está fazendo agora, e aquilo que ele pretende fazer. No fundo, todos os homens imaginam formas de evitar a condenação, e acreditam que suas estratégias são boas e não falharão. A questão é, como você reage a um sermão como esse de Jonathan Edwards? Você sente temor? Você pensa na santidade de Deus quando olha para a cruz, para Jesus gritando: por que me desamparastes? Para a ira de Deus? Ou você fica com raiva, como grande parte das pessoas que se dizem cristãs ficam, junto com o mundo? Consideram a ira de Deus um conceito primitivo, repulsivo. Será que diante disso nós achamos também que o inferno é uma coisa primitiva, de um Deus primitivo? Se é assim, nós não acreditamos que o Deus que nós adoramos é santo. Não acreditamos na visão de Isaías que diz que os serafins, querubins cantam: santo, santo é o Senhor, santo. Se nós desprezamos a justiça de Deus, nós não somos cristãos. A cruz não tem significado, não tinha nenhum sentido Deus vir ao mundo sofrer a punição e a ira, se ela não existe. Morrer na cruz. O que nós temos que entender, e que aquelas pessoas têm que entender, que se elas odeiam a ira de Deus, elas odeiam Deus. Você não pode odiar a expressão do caráter de Deus e dizer que ainda o ama. Podemos protestar, sabe, contra essas verdades, mas isso só vai mostrar a sua hostilidade contra Deus. E muitas pessoas lá, elas escrevem, e outras pessoas dizem: não é Deus que eu odeio Jonathan Edwards, eu odeio esse tipo de sermão, porque o meu Deus é completamente doce, o meu Deus é completamente amor, o meu Deus não é assim. Entretanto, um Deus que possui amor e não possui ira não está na Bíblia, e um Deus que possui amor e não está irado contra o pecado não é amor nada, porque Ele consegue ver o mal e não ser incomodado por ele. Então Jonathan Edwards pregou outro sermão famoso, que é o que na verdade é o nosso assunto hoje. Nós vamos deixar os sermões de Jonathan Edwards para lá, mas ele pregou inimigos naturais de Deus. É sobre isso que Paulo está dizendo em Romanos 8,7. O pendor da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia não deixa dúvida. Somos inimigos de Deus. O ser humano não é amigo de Deus. Por que aquelas pessoas ficam tão irritadas? Porque elas são inimigas de Deus. Elas não gostam. E nós não ficamos surpresos. Nós não esperávamos que as pessoas gostassem. Não o mundo. Nós esperávamos que os cristãos gostassem, partindo do princípio de que os cristãos são todos regenerados. E sabemos que não é verdade.
Mas Paulo diz, o pendor da carne, a mente humana, o seu sentimento são inimigos de Deus. Quando eles veem a feiura do pecado e a santidade de Deus e a ira de Deus contra o pecado, em vez de eles ficarem irados contra o pecado, eles ficam irados contra Deus. Em vez daquelas pessoas ouvirem aquilo tudo a respeito do pecado, da santidade de Deus, e ficarem indignadas com o pecado, elas ficam indignadas contra Deus. Elas ficam iradas. Então, se o título do sermão de Jonathan Edwards era Pecadores nas mãos de um Deus irado, saiba que Deus está nas mãos de pecadores irados. Os pecadores estão irados com Deus. É natural que o homem odeie Deus, que o homem natural odeie Deus. Como nós poderíamos adorar um ser santo? A nossa irritação do ser humano transforma-se em raiva, as pessoas têm paixão, elas ficam furiosas. A maioria das pessoas vão negar, não, eu não fico furioso com Deus, eu não odeio Deus. Eu não amo Deus como eu devia, mas eu amo. Quase nenhum ser humano admite que odeia Deus, ou que é inimigo de Deus. Faça uma pesquisa. Paulo está dizendo, a mente do homem é inimiga de Deus, é inimizade, mas o homem não acha isso. Mas Paulo diz na sua carta aos Romanos, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Romanos 5,10, o tema central do Novo Testamento é reconciliação. Não há necessidade de reconciliar quem é amigo. O amor de Deus por nós, que nos reconciliou, quando nós éramos inimigos, é o que Paulo diz, esse é o tema do Novo Testamento, a mente carnal é inimiga de Deus, há uma hostilidade contra Deus, que se revela no pouco valor que nós damos a Deus. Por que aquelas pessoas ficam furiosas? Porque elas acham, elas dão um pouco valor a Deus, Deus tem mais a que aguentar o pecado das pessoas, não ficar nada furioso. Qual o direito que ele tem de ficar furioso? Não tem direito nenhum. Ele criou o homem, não fez mais do que a sua obrigação. Dá a eles respiração, vida, sol, chuva, comida. E ele tem mais a que receber a ingratidão dos seres humanos mesmo. O pouco valor que nós damos a Deus mostra o pouco prazer em contemplar a beleza da santidade de Deus. A dificuldade que o homem tem em adorar a Deus, estar em oração, estar com a sua palavra, a tendência natural de fugir de Deus, como Adão. Às vezes a palavra de Deus vem sobre nós, e a única coisa que ela desperta em nós é fúria, desprazer, achamos tudo duro, nunca estamos furiosos, nunca achamos o pecado tão feio, achamos o Deus Santo muito duro. Não fale sobre isso. Por natureza, o amor a Deus não está em nós, Paulo está dizendo. Nós nascemos inimigos de Deus, e precisamos ser específicos, inimigos mortais. Há uma repugnância no homem com respeito a Deus. Nenhum argumento filosófico, teológico, nenhuma estratégia humana pode quebrar essa hostilidade. É isso que as pessoas às vezes, que até se dizem reformadas, fingem esquecer que a Bíblia ensina, com as suas estratégias patéticas. Se Deus colocasse a sua vida em nossas mãos, Ele não estaria seguro, nós iríamos não ignorá-lo, nós iríamos destruir Deus. Você pode dizer, não exagere, pastor, Deus veio ao mundo e o que nós fizemos com Ele? A única vez que Ele se colocou nas nossas mãos, o que nós fizemos com Ele? Eu acho patético muitas pessoas que abraçam mais a política humanista do que o Evangelho, dizem, se nós fôssemos mais parecidos com Cristo, o mundo aceitaria o Evangelho. Isso é patético. Como? Jesus veio ao mundo e mataram Ele. Quanto mais parecido com Cristo, mais o mundo ia nos odiar. Jesus disse, se o mundo vos odeia, saibam que primeiro Ele odiou a mim. Eles te odiarão vocês por minha causa. A Bíblia jamais disse isso. Quanto mais parecermos com Cristo, mais o mundo vai nos amar. Isso é papo, não é evangelho. Aquelas pessoas não queriam só matar Jesus,
Nós, aquelas pessoas são nós seres humanos. Eles não queriam só se livrar deles, eles tinham que zombar, eles tinham que cuspir, eles tinham que botar coroa, eles tinham que chicotear. Você não vê o ódio? Não é só matar. Matar já envolve muito ódio. A natureza humana de Jesus é que pereceu na cruz, não sua divindade. Mas se Deus colocasse a sua divindade em nossas mãos, nós a mataríamos. Sabe? Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a olhar para a veracidade do ensino bíblico. Quando Paulo diz, porque a mente humana e carnal é inimizade contra Deus. Eu acho que para nós, não precisava de prova nenhuma. Eu podia parar de pregar agora. Porque se alguém é servo de Deus, ele acredita na Bíblia. Se a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, então nós éramos. E que o mundo fora de Cristo é inimigo de Deus, então eles são. Se nós precisamos de mais provas do que a Bíblia, nós não somos regenerados. Então a Bíblia diz, o pendor da carne é inimizade contra Deus, e nem está sujeito à lei de Deus, nem pode ser pronto, o assunto está encerrado, para aquelas pessoas que têm a palavra de Deus como palavra de Deus. Para mim, isso é suficiente, eu não preciso de testemunhas, apesar de ter muitas. Mas olhe para a história do homem, sabe, deixa desenrolar o volume da história antiga, a crueldade da nossa raça, como, sabe, nós inundamos esse planeta de morte, de dor, de pecado, de perversidade, como nós nos deliciamos com o pecado, como o pecado é uma diversão para nós, como as coisas que Deus odeia são amadas por este mundo. Nós precisávamos só da palavra nos dizendo essa realidade, mas olha para a sua volta, olhe para a história humana, olha o que as pessoas, o ser humano natural construiu como culto. As maiores perversões faziam parte do culto daquelas pessoas, do ser humano. Leia a vida dos heróis que nós temos, uma vida marcada por maldade, pecados poderosos, o orgulho dos sábios, a loucura humana, a ilusão dos pagãos, num tempo antigo, a superstição, as obscenidades horríveis, os ritos diabólicos, e os homens chamavam aquilo de culto sagrado. Imagine, quando eles queriam ser depravados. Se essa era a sua devoção, então o que seria a sua irreverência? Cada vez mais o homem não sabe mais o que é se envergonhar dos seus pecados. E se nós olharmos para os homens mais santos que viveram neste mundo, o que eles dizem? Vamos esquecer os homens assim, mas vamos olhar para os mais santos. Eles sempre falam sobre as suas impurezas, sobre sua maldade, sobre seus pecados, sabe? Eles não falam de si mesmos como seres humanos ótimos. Olhe para Davi, um homem segundo o coração de Deus, e qual a declaração dele? Eis que em iniquidade eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. É isso que homens santos confessam, sua iniquidade, sua maldade. Olhe para Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós não precisamos de nenhuma prova lá do mundo, nós precisamos só da palavra de Deus, daquilo que Paulo falou, daquilo que a Bíblia diz, do que Jesus diz. É do coração do homem que flui todas as maldades. Mas olhe para a sua própria consciência, o que ela diz? Para você, essa hostilidade contra Deus, é porque os homens estão irados com Deus. Por causa disso, essa
é a comprovação da afirmação de Paulo. A mente natural é a inimizade contra Deus. A sua consciência, coloque ela no banco aí de testemunhas agora. E o que ela diz? Sabe? A seu respeito. Seu coração já não pensou muitas vezes: eu gostaria que não houvesse um Deus? Eu gostaria de poder fazer o que eu quisesse, sem existir essa história de pecado. Não é assim que, muitas das vezes, sabe? Se tudo isso não fosse verdade. Não há um monte de pessoas que vivem na igreja só se restringindo, não há uma mudança. Ele só espera mudar de líder. Se o outro líder falar para ele assim: não, isso aqui pode, pronto, ele vai correndo. O que ele queria. Se alguém um dia falar para ele: todo pecado está liberado, ele vai correndo. O que ele está dizendo é o seguinte: como eu gostaria que Deus não existisse. Como eu gostaria de ouvir alguém dizer: o pecado não é pecado. Não existe Deus para dizer que uma coisa é pecado ou não. Que Deus não existe, não é santo. O do homem queria ser Deus porque ele não queria estar restrito pelo Deus que existe. Então a liberdade do homem precisa ser a morte de Deus. E as nossas consciências podem nos mostrar que muitas das vezes em nossas vidas foi o que nós desejamos. Que não houvesse restrição. Até que fomos transformados. Sabe, de que todas essas coisas são farsa. A loucura de desejar que o pecado não seja pecado. A loucura de desejar fazer algo e pensar: Deus vai compreender. Um salmo que diz o insensato no seu coração, não a Deus. Não no sentido de que o cara não acreditava que Deus existisse, mas não Deus, Deus não. Por quê? Porque senão a Deus tudo é permitido. Já dizia o grande pensador: se não existe Deus, não existe certo e errado. Cada um decide por si mesmo. Então o insensato, ele queria isso. Eu não quero Deus nenhum. O que é isso? Inimizade. O que é desejar que alguém não exista? É o máximo do ódio. Eu desejava que essa pessoa não existisse. Não há uma expressão de ódio maior que essa. Eu seria feliz se você não existisse. A sua existência perturba a minha. É ódio, é ira. Todos nós, como homens naturais, confessamos interiormente que nós, a cada pecado, desejávamos que Deus não existisse. Agora, se um homem diz para você: eu queria que o João Marcos não existisse, você ia pensar que ele amava o João Marcos? Eu seria feliz se essa pessoa não existisse no mundo. Você pensa: pô, que ódio. É isso, o homem odeia Deus. É o que a Bíblia diz. Quando eu quero um homem morto, apodrecendo no túmulo, extinto, é o máximo. Paulo está dizendo: o pendor da carne é inimizade contra Deus. E muitas das vezes os nossos pecados diziam: eu preferia que Deus não existisse. Impiedade é viver como se Ele não existisse, já que não pode fazer Ele não existir. Só que essa ira dos homens contra Deus, um Deus na mão de pecadores irados, não deixa a maioria dos cristãos perturbados, não. A ira de um Deus santo deixa eles incomodados, porque eles estão do lado do pecado, estão do lado da mente carnal e não de Deus. Isso é inacreditável. Essas pessoas deviam dizer para Deus: não concordo de ter punido o seu filho.
Que ira é essa? Essas pessoas são patéticas. Elas estão iradas contra Deus igual o mundo. Quantas vezes, olhe para a sua consciência, você não pensou, eu gostaria tanto que isso não fosse pecado. Puxa vida, isso é pecado, mas eu... Sabe? Ou então, será que isso é um pecado tão grave? Será que isso merece a morte? Será que isso merece o inferno e a ira de Deus? Não é o que as pessoas fazem. Será que é tão grave para haver uma rigorosa justiça e severa? Será que Deus tem que ser tão íntegro assim? Será que Ele não pode passar por cima de um pecadinho? Você comeu o fruto? Será que Ele pode não fingir que não viu? Não é isso que o homem pensa? A consciência deve responder, é verdade. Nós desejamos o ser humano natural, mesmo aqueles seres humanos regenerados que estão enchendo as igrejas, eles desejam mudar Deus. Isso, nós só desejamos mudar algo que nós não gostamos. Aquilo que nós amamos, nós não mudamos. Nós queremos que permaneça. Nós falamos com alegria, ó Deus, o teu trono permanece para sempre. Mas nós queremos mudar Deus, nós não gostamos. As pessoas podem dizer, olha, não, mas eu me curvo a Deus, eu canto nos cultos. Você ama o ideal poético de Deus que você inventou, não o Deus da Bíblia, porque você deseja mudar a sua natureza. E quando você deseja mudar a natureza de Deus, você mostra a mesma hostilidade da mente natural e regenerada, a ira contra Deus, que quer mudá-lo. É por isso que o homem quebra diariamente as leis de Deus. Eles estão dizendo, nós nos importamos. Se tu não existisse, seria melhor. Se tu colocasse sua vida nas nossas mãos de novo, nós te mataríamos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a universalidade desse mal. Todos os homens regenerados estão irados contra Deus, todos. Essa afirmação é ampla. Paulo não diz que alguns homens, algumas mentes carnais são inimizade. Ele diz, a mente carnal é inimizade contra Deus. De todas as pessoas, de todos os seres humanos. Ou seja, o que é carnal? A mente que não foi regenerada pelo Espírito Santo. Isso acaba com todas as ideias patéticas de converter as pessoas fazendo algum truque ou alguma estratégia para elas gostarem. A questão do ser humano é uma inimizade contra Deus, uma ira. Deus está irado com o homem, mas o homem está irado com Deus. E a igreja está cheia de gente irada contra o Deus da Bíblia. Observe, sabe, essa universalidade, a mente carnal do mundo inteiro é inimizade contra Deus, está irada contra Ele. Isso não exclui ninguém, não exclui os bebês de peito aqui nesta noite, os que estão lá no berçário, não exclui ninguém, todos os seres humanos. É por isso que nós costumamos chamar as crianças de inocentes, porque elas não tiveram uma transgressão voluntária ainda, sabe? Mas é só uma questão de tempo. É por isso que um poeta antigo diz, dentro do caçula que mama, encontra-se uma pedra. Esse é o coração. A mente carnal do bebezinho é inimizade contra Deus. Ela não se desenvolveu ainda a ponto dele expressar ela voluntariamente, mas já está lá. Algumas pessoas, como Pelágio, dizem que as crianças aprendem a pecar por imitação, o que não faz qualquer sentido, mas tudo bem. Leve uma criança para um ambiente de pessoas piedosas,
Deixe ela respirar o ar purificado da piedade. Deixe ele ler e olhar e ver só rascunhos da santidade de Deus neste mundo. Deixe os seus ouvidos ouvirem só louvor e adoração durante toda a sua existência. No entanto, quando crescerem, vão ser pecadores como todos os homens. Sabe? Você pode colocar uma criança num ambiente celestial, mas sem a graça de Deus, sua mente é um abismo que ama o pecado. Educar é a tentativa de controlar isso, não é? Ninguém ensina as crianças, ninguém precisa dizer educar a criança, precisa? Não precisa, não faça nada, deixa ela fazer tudo que ela quiser desde bebê, e você tem um monstro. É assim. É como a verdade de que alguns dos melhores pais do mundo tiveram filhos terríveis. Não é imitação, é a natureza. É isso que, esse otimismo que não é cristão, é a negação do cristianismo, mas que se encaixa com uma visão humanista da sociedade. Bate uma criança, nasce má. Todos nós nascemos assim. É por isso que Davi diz: eu em iniquidade eu fui gerado. Em iniquidade me concebeu minha mãe. Eu nasci assim. É como a cobra que nasce. Ela já nasce venenosa, bichinha, não é assim? Já sai do ovo, porque ela não aprende a ser venenosa. Aquela é a natureza dela. E ela já nasce cobra. É assim. Vá amanhã, pega um leãozinho e crie na sua sala. Crie o bichinho com comidinha, dê uns bifes para ele e veja o que vai acontecer, sabe? Dê um pouco de liberdade, ele se mostrará tão selvagem contra os leões. É a sua natureza. Assim é com a criança. Você pode educar, limitar, mas se ela não for regenerada, ela nada mais é do que um homem em que a sua mente é inimizade contra Deus. A mente carnal é inimizade contra Deus. Agora, passe das crianças para os homens mais inteligentes que esse mundo já viu. Eles não eram. A mente deles não era inimizade contra Deus. A cada olhar na criação de Deus, não há a mesma expressão. O pendor da carne é inimizade contra Deus. O que se aplica às crianças não se aplica a todos os homens. Não são pessoas que se dizem boas, que ficam indignadas com a santidade e a ira de Deus. Sabe? Poetas, artistas, gente que diz que ama esse Deus poético que inventaram. Pegue qualquer inteligência humana, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Não há nada que possa quebrar isso. A Bíblia diz que Cristo desfez a inimizade, nada mais pode. O homem não sente prazer, não sente alegria, ele sente ira. A Bíblia diz que do céu se revela a ira de Deus, sobretudo a impiedade, mas não se engane, da terra se revela a ira dos homens contra o céu, contra Deus. E ele não estaria seguro se ele colocasse a sua vida, a sua divindade em nossas mãos, como não esteve seguro quando ele andou em nosso meio como um homem, porque os pecadores estão irados, mas isso não ira, isso não desperta as paixões. Você não vai ver gente, não, mas se você, quando a ira de Deus é mostrada, logo essa inimizade fica evidente, porque as pessoas não são capazes de amar, sabe?
Sem a regeneração é inútil e vão. Mesmo que o cara viva na igreja a vida inteira. Um cristianismo superficial não quebra a inimizade. Um cristianismo externo, que não regenerou um homem, não quebra a sua inimizade contra Deus. Ele continua irado contra Deus. Ele pode construir um ideal de Deus falso, mas o Deus da Bíblia não, o Deus da Bíblia não. Eles vão dizer, eu não posso acreditar num Deus, está vendo? Eles não podem. Eles se sentem mal. Agora, as pessoas não deviam brigar com Jonathan Edwards, nem contra Paulo. Elas deviam dizer a verdade, eu não gosto de Deus, não do jeito que a Bíblia diz que Ele é. A Bíblia fala sobre essa universalidade, então, está em toda a mente carnal, inimizade contra Deus. Alguns podem dizer, não, às vezes é verdade, eu sinto essa hostilidade, mas não o tempo inteiro, não o tempo todo, sabe? Tem hora que eu até sinto simpatia por Deus, há momentos que isso acontece, mas não o tempo todo. A pessoa está se enganando, sabe? Não é porque o crocodilo não ataca alguém num dia que ele deixou de ser crocodilo. Não é porque o leão um dia passa perto da zebra e não despedaça ela que ele deixou de ser leão. Sabe? A natureza está lá. Ela vai funcionar amanhã. Isso não muda nada. Ou a hostilidade é quebrada ou não é. Ou a inimizade vira adoração, ou ela está lá. Sabe, a cobra pode passar no seu quintal, perto do seu filhinho e não picar ele naquele dia. Isso não quer dizer que ela deixou de ser cobra. Não quer dizer que ela não vai picar amanhã. Por quê? Passar perto do seu filho sem picá-lo não muda a natureza da cobra. Ela fica lá intacta. Essa é a verdade. Nem sempre um vulcão explode. Mas nós sabemos, é um vulcão. Eu não vou construir minha casa aqui não, esse troço aí um dia vai explodir. Esse troço é vulcão, isso aí não deixou de ser vulcão não, está quieto assim hoje. Se você é carnal, a Bíblia diz, sua mente é inimizade contra Deus, sabe, inimizade. E essa universalidade quer dizer, cada parte, todo o nosso ser, todas as nossas paixões clamam pela não existência de Deus, a não ser pelo Deus poético que ajudasse a essas paixões se satisfazerem. O homem foi ferido por essa queda, por essa inimizade, seus afetos, intelectos. Algumas pessoas dizem, não, o coração foi, mas a mente do homem ainda é capaz. Não é capaz, é o que a Bíblia diz. O Deus desse século cegou os homens, eles não podem ver. Nós vemos escombros, todo homem foi desfigurado, todo homem é ruínas, não podem ver, estão na mais profunda inimizade contra Deus, nossos afetos, nossa memória, nada mais é como devia ser, nossa memória é caída, nós amamos o pecado. Jesus disse, a luz veio ao mundo e os homens odiaram a luz porque eles amaram as trevas, amaram, seus afetos são caídos, e a luz mostrava as suas obras mais. Nossa memória é assim. Provavelmente você vai esconder, grande parte das pessoas ouvem a palavra de Deus, logo elas esquecem, diz Tiago, mas ela não esquece coisas ruins. Fale mal de alguém para alguém, chama ali no canto, conta um monte de podre de alguém, pergunta 10 anos depois se aquela pessoa esqueceu. Não esqueceu. Agora, pergunta se ela lembra do sermão daquele dia. Não fiz anotação. Mas tu fez a anotação das maldades que eu te contei? Não, mas você lembra, não é verdade? A memória do homem é caída, ela é seletiva. Ela diz, será uma mensagem de 1 hora, eu não guardo nada. Não, mas veja uma outra porcaria de 1 hora para ver se a pessoa não guarda. Ela guarda, porque a memória do homem é caída, seus afetos são caídos.
O homem inteiro foi atingido. O homem precisa ser regenerado, e a obra do Espírito Santo é restaurar todas essas coisas. Todo homem caiu, não ficou nada. O conjunto inteiro, o pendor da carne é inimizade contra Deus, o homem está irado contra Deus. O que é espantoso em nossa geração é que a ira, o desprezo do homem para com Deus não irrita as pessoas que dizem que amam Deus. Mas quando você fala desse Deus santo, que deu seu filho para morrer, que ele está irado com o desprezo que ele recebe, as pessoas ficam iradas contra Deus, iradas contra a Bíblia. Isso mostra a profundidade do que o apóstolo Paulo está ensinando para nós. Em terceiro lugar, porque o nosso tempo está acabando, pensem na enormidade da culpa que isso traz sobre os homens. Se o coração do homem é contra Deus, então que tamanha a sua culpa? Quanta ira ela devia despertar? Se a mente carnal, ela é inimiga de Deus e não gosta de Deus e odeia Deus, então imagine a culpa que está sobre o homem. Se ele odeia, quando os pecados são expostos, o pendor da carne, a inimizade contra Deus. O que é o pecado? É o desprezo de tudo que Deus é. Agora, o que Deus é para nós? Deus está irado com os homens, devia ser muito compreensível para nós. Até nós ficamos irados com o que o nosso mundo é. Nem nós conseguimos dizer, esse mundo é um mundo bom. Até nós, em nossa depravação, conseguimos ver a maldade do mundo. Nós não conseguimos ver a nossa maldade, mas nós pensamos, caramba, esse mundo tem muita maldade. Nós devíamos compreender perfeitamente por que Deus está irado, mas nós devíamos pensar por que o homem está irado com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele carrega os pilares do universo, Ele criou as estrelas, Ele criou as flores, Ele criou o mar, Ele criou a vida, Ele é o autor da criação, nele as pessoas vivem, existem e respiram. Ele afirma ser o nosso rei, o nosso legislador, o nosso criador. Então que crime pode ser maior que odiá-lo? Se o homem deve tudo a Ele, estar irado contra Deus é que é loucura completa, porque o pecado é uma loucura total. É por isso que o pecado acaba no inferno. Ele mantém diariamente todos os homens, Ele supre suas necessidades, Ele dá respiração, coloca ar em seus pulmões, faz bater seus corações, faz o sangue fluir nas nossas veias. Ele está diante de nós, Ele é nosso Criador, nosso Rei, nosso sustentador, nosso benfeitor. Que argumentos o homem um dia vai ter diante de Deus dizer, eu te odiava? Por que você me odiava? Por que você me odiava? Qual é a razão? O que o homem vai dizer ao Deus eterno? Qual é a razão da mente humana ser inimizade contra Deus? É isso que devia espantar todos nós. É por isso que homens que conhecem o Evangelho estão maravilhados com a graça. Como um Deus desse pode salvar alguém? Como alguém da nossa raça pode ser salvo? Que crime é esse? Qual é o tamanho desse crime? Odiar esse Deus, estar irado contra Ele. Sabe, é como se os céus proclamassem pecador, porque você está em inimizade contra Deus. Deus é santo, Ele é puro, sem defeitos, Ele criou todas as coisas. Quais são suas razões? Considere sua paciência, sua benevolência. Você não tem um pingo de benevolência com quem você ajuda e te trata mal.
O dia de hoje, o sol brilhou sobre nós vestimos roupas. Agora, o pendor da carne é inimizade contra Deus. A questão é, por quê? Por quê? Por que essa hostilidade? Por que as pessoas ficam tão chateadas quando se fala sobre a ira de Deus, se Ele tem todos os motivos para estar irado, e ao mesmo tempo elas mostram uma ira contra o Deus Santo, quando não tem nenhuma razão? Ele retém a vida dos homens até as portas da morte. É por isso que os homens odeiam Deus, por eles terem dado vida, um mundo, paciência, benevolência. Você odeia Deus porque Ele poupou sua vida em sua santa misericórdia. Odeia Deus pela sua bondade que se espalhou sobre a sua vida. Ele poderia te ter enviado para o inferno há muito tempo atrás. Era sobre isso que Jonathan Edwards estava pregando. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus. Ele enviou o seu Filho ao mundo. É por isso que nós odiamos Deus. Odiamos sua ira. Essa é a causa da inimizade. É Deus ser tão perfeito, tão bom, tão justo, tão íntegro. A pureza dele nos faz odiá-lo. Isso não faz de nós demônios. Odiarmos algo porque é puro, porque é bom, porque é santo. Olharmos para a perfeição absoluta e falarmos: o meu coração odeia essa perfeição. O que isso faz de nós, homens? Por qual, Jesus disse, por qual das minhas obras vocês vão me apedrejar? Ele diz: me odiaram sem causa. E é isso que todos os seres humanos vão ter que enfrentar um dia. Nós odiamos Deus sem causa. Ele é o Criador do universo. Nós não somos nada, viemos do nada. Nós o odiamos sem causa sempre. Quando Ele desceu ao mundo, nós o odiamos. Esse Deus não tem que estar irado. Agora, não é diabólico nós contemplarmos a ira dos homens e o desprezo para com Deus, e acharmos que Deus ainda está sendo duro com os homens, e dizer ainda que é cristão, que acredita na Bíblia. Se você odiasse um ser humano que cuidasse de você desde bebê, te cobrisse de coisa, as pessoas diziam: você é um monstro. Não é isso que a gente diz. Quando a gente vê um filho assassinar o pai, a gente diz: esse cara é um monstro. E o pai não foi perfeito, o pai teve seus erros, mas o pai cobriu aquela pessoa, cuidou dela. Se alguém diz falar: olha, minha mãe foi uma boa mãe, mas eu odeio ela, você pensa: que cara terrível, esse cara é do mal mesmo. O que os homens vão enfrentar é essa declaração de Jesus: eu fui odiado sem causa. Ou então essa pergunta dele: por qual das obras minhas vocês vão me apedrejar? Quem me convence do pecado? Ele diz: cadê o príncipe deste mundo? Quem vai apontar que um dia eu fiz algo errado, fiz algo mal? E onde vão estar seus corações então? É um crime diabólico estar irado e odiar Deus. Paulo está dizendo: a mente natural é inimizade contra Deus. Você não há nem esperança de você mudar isso, porque se você falar: essa pessoa é inimiga daquela, a gente vai tentar ainda assim fazer ela ficar amiga. Mas se a pessoa é a inimizade não pode se tornar outra coisa. Ela é a inimizade. Você precisa de uma transformação de natureza. Odiar o que é essencialmente bom, odiar algo porque é santo, é diabólico. Que outro destino um mundo como esse podia esperar de Deus?
O pendor da carne é inimizade contra Deus, sabe? Então há doutrinas finais que nós podemos deduzir. Se nós somos inimigos de Deus, assim como a Bíblia diz, como podemos ter mérito para sermos salvos? Como podemos desenvolver uma soteriologia baseada em que os homens foram escolhidos por Deus, porque Deus previu que eles eram bons? Isso é completamente absurdo. Nem Adão tinha mérito, porque algumas pessoas acham que Adão tinha mérito, mas isso é uma loucura. Quando Adão guardava tudo, obedecia a Deus, ele era o quê? Era um inútil, é o que Jesus diz, porque ele só fazia o que ele devia fazer. É a parábola de Jesus. Um servo que faz tudo perfeitamente é um servo inútil, porque ele não deixou Deus endividado em nada. Por quê? Porque ele só fez o que ele devia fazer. Nem Adão tinha méritos. Que dirá o homem que é inimizade contra Deus, que tem um mais profundo desprezo por Ele? Não, então a Bíblia toda diz: olha, se alguém vai ser salvo é pela graça, e se ninguém for salvo, Deus está sendo muito justo e bom. Ele não é bom por salvar os homens, Ele não salvou os anjos. Ele é bom em si mesmo. Ele é bom porque ama tudo que é santo e odeia tudo que é mal. Martim Lutero disse: as pessoas se esquecem. Olha só, isso nunca muda. É Paulo, Lutero. Lutero disse assim: as pessoas se esquecem de tal maneira a verdade sobre o homem caído e a graça de Deus, que eu fui obrigado quase que bater com a minha Bíblia na cabeça deles, para que eles não esquecessem. E é bem capaz, Lutero dizendo isso, a gente imagina mesmo Lutero com a Bíblia na mão, não é? Porque esse era o temperamento de Lutero. E é verdade, sabe? E há um puritano que dizia: salvo pelas obras é a mesma coisa que tentar ir para a América do Norte num barquinho de papel. É ridículo. Salvação para os inimigos deve ser uma obra da graça, daqueles que odeiam, que estão irados contra Deus. E a verdade é que por nascimento todos os homens estão. É a afirmação bíblica, é a realidade à nossa volta. Mas sinceramente, há poucas pessoas no mundo que acreditam nisso ainda, mesmo na igreja. E elas acham que o homem lá no fundo tem uma certa bondade, e que Paulo não pode estar certo, que provavelmente Paulo está errado em Romanos, e elas decidem em Romanos onde Paulo está certo e onde Paulo está errado. Nenhum homem pode entrar assim no céu, e não há lugar no céu para ele. Imagina o homem entrando pelos portões da eternidade e olhando para o trono. E quem está sentado no trono? Aquele que ele odeia, seu inimigo. Aí ele anda pelas ruas de ouro. E de quem é aquelas ruas? Do seu inimigo, do ser que ele despreza, do ser que ele queria que não existisse. Aí ele está lá naquela casa, mas a casa é do seu inimigo. Sem essa inimizade ser quebrada, um homem não pode ter, sabe, não tem lugar nenhum. Ele ficará mudo, imóvel, e pedirá aos montes que escondam ele de Cristo, porque não há resposta para a pergunta, para a razão da hostilidade, do ódio, do desprezo, da desobediência. Como George Whitefield dizia: um homem não regenerado seria tão infeliz no céu que ia pedir para ser jogado no inferno, para se esconder de Deus. Sabe? Os inimigos de Deus não podem encontrar consolo em Deus, não pode se sentar na mesa do Cordeiro. Nosso tempo acabou. O que fazer? Como eu me sinto?
O que me espanta é que há pessoas que se dizem cristãs, que ficam iradas contra Deus, sua ira, sua santidade, mas elas compreendem muito bem o mundo, o pecado do homem. Nós devemos defender a verdade do Deus que nós amamos. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não, sobre ele permanece a ira de Deus. A ira permanece em nós enquanto nós não fomos colocados em Cristo pelo Espírito Santo. Paulo coloca de outra maneira em Efésios 2,3: nós éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. Não há ambiguidade, não há dificuldades. Minha própria natureza é merecedora da ira de Deus. Nós éramos filhos da ira. Filho. Meu destino, sim, por estar irado contra Deus, irado contra a sua santidade, irado contra o seu ser santo, puro e perfeito, era o inferno. Paulo fala assim em 2 Tessalonicenses 1:8-9: a vingança daqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que sofrerão punição eterna. É isso. Esse é o Deus, esse é o Evangelho. Eu não era filho de Deus, Deus não era meu pai, eu era filho da ira. Um homem não regenerado é filho da ira, não é amigo, é inimigo. Deus é apenas juiz. O que diz Efésios 2:2? Filhos da desobediência. É isso que o homem é. Filho da desobediência. Eu estava morto em transgressões e pecados, e a sentença do juiz santo, diz Efésios 5:6, por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. É isso. Pregar isso é a maior manifestação de amor, na esperança de que o Espírito Santo regenere o homem enquanto ouve a verdade sobre Deus e sobre ele. Havia apenas uma esperança para nós, não em que Deus se tornasse um pouco mais mau, um pouco mais impuro, um pouco mais tolerante, porque Deus é perfeito e imutável. Esperar isso é ter um coração de demônio, esperar que Deus se torne mais parecido com o diabo. A única esperança era que Deus arrumasse uma maneira de salvar seres vis como nós, inimigos dele. E foi o que ele fez. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Mas Deus, diz Paulo em Efésios 2:4-5, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém, queridos? Isso é o Evangelho. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar da sua ira. Nós que continuávamos irados contra Ele, seus inimigos. Paulo diz, Ele nos reconciliou quando nós éramos seus inimigos, ímpios, maldição. Gálatas 3:13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem não está em Cristo está aqui. Se as pessoas do século 20 acham isso terrível demais, não podem conceber esse Deus, e se um monte de gente que diz cristão continua irado contra o Deus da Bíblia, saibam que Deus sim, é um Deus irado contra os pecadores. E o Deus que nós pregamos, em 1 Coríntios 1:23 diz, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Nós não vamos escapar disso, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, exatamente porque a cruz fala de um Deus santo que pune o pecado, na cruz ou no inferno. Mas para aqueles que são chamados, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem vê a santidade e a ira de Deus
e o resgate na cruz, e o amor dele pelo seu povo, em vez de ficar irado, como muitas pessoas ficam ao olhar para isso, não, para os que são chamados, isso é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse é o Evangelho. O fato é que os pecadores estão irados contra Deus, sabe? Ele enviou o seu Espírito, que agora em nossos corações clama em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Abba, Pai. Nós não nos envergonhamos da ira de Deus, nós ficamos com o coração assustado ao pensarmos na ira que estava sobre nós, da nossa inimizade contra Deus, e como ainda assim, em vez de Ele nos jogar no inferno, Ele nos resgatou por graça. Não vem de vós, é dom de Deus, para mostrar as riquezas da sua graça. Nós devemos estar, todos nós, que nos declaramos cristãos, chocados com a ira dos homens para com Deus, o que os homens vão dizer diante de Deus, como eles vão viver eternamente a culpa de ter sido inimigo a vida inteira de um Deus santo, perfeito e bom. Como o homem pode ter vivido para o desprazer e desprezo e odiado esse Deus? Mas isso não choca a nossa geração, e nem grande parte daqueles que dizem ser filhos de Deus. Por quê? A sua inimizade contra o Deus verdadeiro ainda não foi quebrada, e nós devemos orar por essas pessoas, para que elas sejam regeneradas, porque não basta fazer parte de uma igreja, ao mesmo tempo que oramos por todas as outras pessoas, para que Deus as salve, por sua graça, não apelando para a justiça de Deus, porque o que a justiça de Deus faz ou faria com aqueles que o odeiam sem causa, e que vivem para o seu desprazer, a não ser dar o justa punição a todos? Clamemos por graça, enquanto pregamos o Evangelho da verdade, clamemos: salve-os, Deus, salve-os, para a glória do teu nome. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos orar. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing march we onward, victor.